Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Foco total, concurso Guarda Ibirajuba. Agora vamos mergulhar na história e geografia deste município. Bem, concurseiro, concurseira, vamos lá, né? Antes de iniciar essa jornada, vamos aí fazer uma retrospectiva da Banca Egeduc, que organizou o concurso da Guarda Municipal de Camaragibe, também cobrou, na ocasião, a história e a geografia do município. Em seguida, a banca organizou o concurso para Guarda Municipal de Moreno e também cobrou história e geografia. O que aconteceu? No primeiro caso, o que a banca cobrou na prova da Guarda Camaragibe foi a cópia na íntegra daquilo que estava no site do IBGE. Inclusive, todo o material é pautado na página do IBGE e adicionamos aí, né, mais informações com a Câmara Municipal de Ibirajuba, Prefeitura de Ibirajuba e dados do governo estadual. Em relação ao concurso da Guarda Municipal de Moreno, a banca cobrou além daquilo que estava na página do IBGE. Se na prova da Guarda Camaragibe a banca só cobrou questões envolvendo geografia, na prova de Moreno a intensidade maior foi para a história de Moreno. Daí estamos nessa situação. A banca deve cobrar 2 questões geografia, 2 questões história de Ibirajuba, porque aí você também tem um cenário diferente. Nesses 2 casos, eram 100 questões, 30 questões envolvendo conhecimentos gerais, não só português, informática e conhecimentos locais, mas também ali, olha, a realidade do raciocínio lógico. Daí a gente fica nessa expectativa. Mas aí vamos continuar com aquele panorama que eu sempre gosto de trabalhar com a Banca Egeduc. Se são 20 questões de conhecimentos gerais, eu espero 10 de português, 5 de informática e 5 de conhecimentos locais. No caso, a história, os aspectos históricos, geográficos, culturais, sociais de Ibirajuba, certo? Então, diante desse cenário, você vai ficar preparado para tudo, qualquer cenário que a banca colocar nessa prova. Ou cenário envolvendo só questões sobre geografia, ou só sobre questões de história, ou os dois. O importante é que, depois dessas aulas, vamos ainda ter o carga máxima, 200 questões criadas, desenvolvidas, e vamos treinar todos os cenários possíveis para você arrebentar nessa prova. Beleza? Então, com esse prelúdio, vamos lá. Você já baixou o material, esse material que foi feito com muito carinho para você aí ficar atento a tudo sobre a história e geografia de Ibirajuba, que a gente já começa falando sobre as fontes. As fontes, em relação à história local, são fontes escassas. Daí o que a banca deve fazer? Mais uma vez, copiar e colar aquilo que está no site do IBGE. Porque quando você entra na Câmara Municipal, na Prefeitura de Ibirajuba, o que há, na verdade, é uma cópia do texto que está na página Cidades do IBGE. O que a gente pode encontrar aqui com DEP-FIDEM, dados econômicos, dados gerais, né, sobre os municípios de Pernambuco, claro, incluindo Ibirajuba. Tem um livro Pernambucânia, que trata aí sobre a origem do nome Ibirajuba, que a gente vai também destacar, daí não tem para onde escapar. Aqui você tem todas as fontes possíveis para trabalhar a história de Ibirajuba. Eu gosto sempre de fazer essa divisão, o que na historiografia chamamos de periodização. Essa periodização é uma maneira de facilitar a compreensão do processo histórico. A ideia, o objetivo é justamente termos uma visão de conjunto, né, sobre o processo histórico. Só que aí, quando há escassez de fontes sobre esses acontecimentos, aí fica mais difícil de fazer essa abordagem.
Mas, de qualquer forma, vamos lá, vamos aí trabalhar Ibirajuba colonial, e aí quando eu falo Ibirajuba colonial, o período da ocupação, e o agreste, por si só, é uma área de passagem, então tal que o termo agreste significa passagem, certo? Passagem, e diante disso, vamos perceber que entre os séculos 16 e 19 tem um vazio historiográfico em relação ao território que hoje equivale a Ibirajuba, que pertencia a Altinho. Então, mais uma vez, eu gosto de reforçar a importância do governo municipal, os parlamentares se envolverem e, de repente, incentivar alguém a escrever a história de Ibirajuba, tratando dos primeiros habitantes do período colonial até os dias atuais. Isso é fundamental para valorizar ainda mais a história de Ibirajuba, mas praticamente não há fontes oficiais tratando ou através de um trabalho denso sobre Ibirajuba, certo? Em relação a Ibirajuba Imperial, ao falar em Ibirajuba Imperial, equivale àquele intervalo 1822, a independência do Brasil, até 1889, o ano da proclamação da República. Dificilmente a Banca Geduc vai mergulhar nessa etapa, porque, mais uma vez, há escassez de fontes em relação a esse período. Na verdade, o que a banca vai se concentrar mais, vai dedicar maior atenção, é o Pernambuco, Ibirajuba, período republicano, ou seja, acontecimentos a partir de 1889, e especialmente acontecimentos do século XX, certo? Então, o município de Ibirajuba, que teve origem na antiga povoação de Gamileira, e é importante não confundir essa Gamileira Mataçu. Ibirajuba se chamava Gamileira. Vai chegar um tempo que, para não confundir Ibirajuba Agreste com, que tem esse nome Gamileira, né? Aqui no Agreste, com a Gamileira da Mata Sul, daí vamos ter Gamileira se transformando em Ibirajuba, certo? Aqui a nossa conexão deu uma queda, não foi, pessoal? Deu uma queda, teve uma oscilação, não foi problema da sua internet, foi aqui, mas já voltou. Então, falava que Ibirajuba, o local que hoje equivale ao município de Ibirajuba, é um local que existia um tipo de árvore, ou várias árvores, né? Mas, no caso, voltou aqui? Pronto, voltou. Pronto, voltou. Então, o local, pessoal, chamado Ibirajuba, em relação em face ao grande número de gamileiras existentes na localidade. Aí, quando você pergunta sobre o início do povoamento, então, esse início é desconhecido. Porque eu gosto sempre de fazer a abordagem a partir da ocupação. Quais foram os primeiros habitantes? Então, o que existe aqui, podemos dizer que esse povoamento ele é desconhecido. Na pesquisa que eu fiz em relação à ocupação desse território, que em face do grande número de gamileiras, esse território passa a ser chamado de gamileira, e lá no século XX, para não confundir essa gamileira com a gamileira da Mata Sul, passa a ser chamado de Ibirajuba, esse território, e Ibirajuba é um nome de origem indígena, que significa árvore amarela, certo? Então aí você tem
essa situação que daqui a pouquinho eu vou explicar melhor. Mas aí, ao falar sobre povoamento, a gente pode dizer que é um povoamento desconhecido. Escassez de fontes, né, sobre esse período, e como disse a vocês, dificilmente a Banca Geduc vai mergulhar, vai aprofundar nessa parte da história de Ibirajuba, certo? Então vamos concentrar nossas atenções a Ibirajuba republicana. Povoamento, há poucas informações, quando se torna vila, até o momento que se torna cidade, elevação à categoria de município, chamada emancipação política. Então, Ibirajuba colonial, possivelmente esse território, ele como área de passagem, assim como acontece, né, com outros municípios do Agreste, destacando que, ao pegar a história de Ibirajuba, é possível a gente ter várias informações em relação às travessias de boiadeiros, cacheiros, né, os chamados cacheiros viajantes, que transitavam entre Caruaru e Garanhuns. Então, isso possivelmente em período finalzinho do século XIX, início do século XX, a marca aí, né, do Agreste, mas em relação a Ibirajuba, como disse a vocês, precisamente a gente tem poucas fontes tratando sobre isso. Então, a origem do nome Ibirajuba. A banca pode fazer essa abordagem sobre a origem do nome Ibirajuba, certo? Mais uma vez, esse período colonial, poucas fontes, mas eu gosto de fazer essa divisão para a gente entender, né, o processo de ocupação. Que no caso de Pernambuco, pegando aqui, olha, a ocupação de Pernambuco ocorreu no sertão, através da pecuária, no litoral, através da cana-de-açúcar. Então, aqui, pecuária, cana-de-açúcar. E o local que se localizado em Ibirajuba, no caso, o Agreste, Ibirajuba, era uma área de passagem. Então, a gente pode trazer isso, né, do século XVIII, século XIX. Beleza? Então, o município de Ibirajuba teve a origem na antiga povoação de Gamileira, assim denominada em face do grande número de gamileiras existentes na localidade. Aí você pergunta, o que vem a ser gamileira, professor? Olha, gamileira, vou colocar aqui, olha, gamileira. A gente tem aqui uma árvore, né? Vamos colocar aqui em Minas Gerais, árvore, certo? Destacando justamente aqui a árvore da família. A banca também não vai explorar essa parte não, viu? É só para acrescentar mais informações. Árvore da família Moráceas, que até algumas imagens ali do ano de 2022 é possível encontrar algumas árvores. Eu vou visitar Ibirajuba e você acompanha lá no Instagram. Na semana da prova, a gente vai trazer dicas finais, tá? Imagens de Ibirajuba. Então, o nome Ibirajuba, pessoal, Ibirajuba, para não confundir, diante dessa quantidade de gamileiras, o local que era chamado de gamileira, a vila, no caso Ibirajuba, se torna vila, levada à categoria aí de vila, né, na década de 30, e depois vai ser levada à categoria de município. Vai ser desmembrado de Altinho. A gente vai falar daqui a pouquinho também sobre isso. De acordo com a documentação territorial brasileira, em 1933, Mário Melo, certo? Sugeriu, sob o argumento de já existir uma cidade com o nome de Gamileira, ou seja, Gamileira na zona da Mata Sul de Pernambuco. Então, sugeriu que a povoação que se chamava Gamileira, aqui, no caso, Agreste, recebesse o nome de Ibirajuba, certo? Então, vamos lá. Ibirajuba, diante da quantidade de gamileiras, recebeu o nome de Gamileira, certo? Antiga povoação Gamileira. Em 1933, passa a receber o nome de Ibirajuba, uma sugestão de Mário Melo,
sob o argumento de já existir uma cidade com o mesmo nome na zona da Mata Sul, ali, né, pertinho de Ribeirão. Então, a povoação de Gamileira passou a se chamar agora Ibirajuba, palavra de origem indígena que significa, essa palavra de origem indígena, significa árvore amarela. Árvore amarela. E aí vamos daqui a pouquinho destacar, seria madeira amarela, pau amarelo? Pode ser também nessa tradução, mas aí vocês vão encontrar também, mais comum, árvore amarela. Deu para entender a origem do nome? Então, Ibirajuba, antes chamava, na condição de povoado, se chamava Gamileira, dentro da quantidade aí dessa árvore no local. Mário Melo, em 1933, diante, né, da situação de ter já uma cidade com esse nome Gamileira, para não confundir, sugeriu colocar Ibirajuba. Ibirajuba, e aí você tem uma situação bem inusitada, né? Porque a árvore é chamada de gamileira. Gamileira. E trazendo aí o tupi, a origem tupi, Ibirajuba. Então aí houve essa conversão, né? Colocou aí, geralmente a gente tem a origem do nome a partir do tupi, aí passa a ser chamado ali o nome. Mas aí Mário Melo encontrou a solução de inverter, né? Gamileira, Ibirajuba, Ibirajuba, árvore amarela. Então você tem, para não confundir, esse local com outro município. Então, a partir de 33, que é fato, a povoação de Gamileira passa a ser chamada de Ibirajuba. Beleza? Então, em relação à povoação, já falei para vocês, o povoamento, ele é desconhecido na região, há poucas informações em relação a isso. Em 1933, por sugestão do escritor Mário Melo, a povoação de Gamileira, que era o nome, né? Antes de Ibirajuba era chamada de quê? Aí você vai lembrar de Gamileira. A partir de 33, passa a ser chamada de Ibirajuba, certo? Palavra de origem indígena que significa árvore amarela. Ibirajuba, aqui, olha, esse vocábulo indígena, árvore amarela. Ibirá, árvore, tronco. E ubá, amarelo, louro. Então, Ibirá, árvore, tronco, madeira. E ubá, você tem amarelo, tronco. Daí o nome Ibirajuba, que significa árvore amarela. Então, aí, a origem do nome, Ibirajuba, o povoamento que é desconhecido, dados importantes que a Banca Geduc deve explorar. E daqui a pouquinho tem mais.